todos. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso encontro, quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, e hoje também celebramos o Dia das Mães. Colocamos no altar do Senhor a vida das mães, sempre sinônimo de amor, e nós somos agradecidos a Deus por nos ter dado uma mãe e conviver com ela e aprender com ela o sentido do amor, doação. No altar colocamos todas as mães, as que estão conosco e que dão alegria da sua presença ainda em nossa vida, e aquelas que, tendo cumprido a sua missão, já estão junto de Deus, gozando das alegrias eternas. Porque mãe tem a porta do céu aberta, né? Mãe é acolhida pelo seu testemunho, pela sua vida, pelo seu jeito de ser. E nós então colocamos tudo isso hoje com o coração agradecido no altar do Senhor. E iniciemos esta celebração em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãos e irmãs, em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos no Senhor, estamos celebrando o quarto domingo da Páscoa. Esse domingo é chamado de Domingo do Bom Pastor, porque sempre lemos no Evangelho estas passagens referentes ao Bom Pastor. E neste domingo nós somos chamados a rezar pelas vocações sacerdotais, vocações para o serviço na igreja, e também rezar pelos nossos pastores. O bom pastor é o cordeiro imolado, é Jesus, o Filho do Pai, aquele que se encarnou para cuidar e dar a vida por nós. E por isso as ovelhas escutam a sua voz, porque estabelecem com o pastor uma intimidade profunda, aprendem, escutam a voz, e o pastor cuida das suas ovelhas. Por isso as ovelhas o seguem. Para Jesus, ser o bom pastor é ser o amor encarnado na vida das ovelhas, é ser a presença do amor de Deus entre nós, amor que Ele concretiza na sua vida, no seu jeito de ser, no seu ensinamento, no seu gesto maior de amor, entregando a sua vida para salvar a todos. E no desfecho da sua vida entre nós, que é a força do amor de Deus que garante a sua ressurreição. O bom pastor, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele ensina a cuidar, um cuidado todo especial com os irmãos. Assim como ele faz conosco, o pastor cuida das ovelhas, nós devemos também aprender a cuidar, a viver
a dimensão do cuidado entre nós. Ouvir a sua voz é aprender o exemplo que ele nos dá. Aderir a Jesus não só com as palavras, mas com as atitudes. Escutar é seguir os seus passos. A segurança das ovelhas está no pastor. Ele conhece o caminho das pastagens e das águas. Ele vigia durante a noite. Para o pastor, cada ovelha tem nome e elas conhecem a sua voz. Elas não seguem outro, só o pastor. Nasce entre eles, o pastor e as ovelhas, uma cumplicidade que gera unidade e proteção, uma intimidade profunda. Entre o pastor e a ovelha, eles são íntimos, por isso ela identifica a sua voz e ela segue o pastor. Assim, meus irmãos, deve ser a nossa relação com o Senhor, uma relação íntima, profunda. E quando alguma se perde, ele procura até encontrar, porque ninguém pode arrancar as ovelhas da sua mão. Numa sociedade de anonimato, individualismo e massificação, este tempo que nós vivemos, sentimos-nos amados e acolhidos pelo bom pastor. Apesar do mundo ensinar a viver no individualismo, no anonimato, Jesus cuida de nós, não como anônimos, ele nos conhece, ele cuida porque nos ama. Ele é o pastor que conhece e dá a vida pelas suas ovelhas. É o cordeiro pastor que vem propor novas relações entre os seres humanos, uma relação de cuidado que devemos ter conosco e com os irmãos e irmãs. Cuidar mais de si e cuidar mais dos outros, ajudando o irmão nas suas necessidades, curando as suas feridas, amparando nas suas fraquezas, consolando nas suas tristezas. O Senhor, ele faz isso conosco, cuida de nós. Nós devemos também cuidar uns dos outros. Cristo nos lembra que a sua lógica é a lógica da doação, não da exploração, do serviço, não do poder, do sacrificar-se pelos outros e não sacrificar os outros a si. Jesus, pastor, ele não se poupa para defender o rebanho. Ele arrisca a sua vida para afastar o perigo que ronda o rebanho. Ele defende as suas ovelhas. A comunidade cristã deve viver esta vocação. E a comunidade, embora provada no tempo, tem motivos para não se desesperar, porque está em boas mãos e sempre protegida pelo pastor. O rebanho tem pastor, e quem cuida de nós é Jesus, que nos protege e defende de todos os perigos e males. E assim, meus irmãos, é que nós continuamos a nossa caminhada, confiando na proteção de Deus, na presença de Jesus que caminha conosco. E meus irmãos e minhas irmãs, nada melhor para exemplificar a figura do pastor
que nem sempre é tão presente na nossa vida, porque somos gente que vive no mundo urbano e às vezes as imagens do mundo rural não são tão presentes na nossa vida. Mas para compreender melhor a dimensão e a importância do pastor para o rebanho e o rebanho para o pastor, é só olhar para a relação da mãe com os seus filhos e do filho para com a mãe. Assim é Jesus, da mesma forma Ele cuida de nós. A mãe ama e por isso cuida, e não poupa esforços para dar ao filho o conforto necessário. Assim é Jesus para conosco. E que nós, meus irmãos, saibamos rezar pedindo ao Senhor que aumente a nossa consciência de que estamos em suas mãos. Ele protege cada um de nós. Seu amor e sua ternura nos protegem e é o nosso amparo. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.